né? O empresário quer crescer, mas ele não está nem focado no core business dele ali, que ele tem que pagar o dia a dia. Às vezes ele tem o cliente, ele pode vender mais na base, que a gente sabe estatisticamente, né? É mais barato vender na própria base, né? 7 vezes do que trazer um novo cliente. E ele está querendo trazer cliente, mas ele nem atende bem o próprio cliente que ele tem na base. Olá, seja muito bem-vindo ao Consens Talks, o podcast da Consens, onde falamos sobre cultura, gestão, crescimento e governança para líderes e empresas que querem crescer com consciência e com estratégia. Você já parou para pensar ou já percebeu quantas empresas em crescimento acabam sufocadas nas finanças? Pois é, crescer é importante, mas sem maturidade na gestão dos resultados, sem governança, sem estrutura, é muito possível morrer na praia, né? E hoje eu estou com um convidado que vem atuando já há muitos anos, apoiando empresas de diversos segmentos e tamanhos a conquistar essa maturidade na gestão dos resultados e também em relação à gestão e governança. A gente vai discutir bastante coisas aqui, mas dentre elas, a gente vai falar muito sobre como vender mais não significa necessariamente sucesso e resultado, e como uma gestão profissional e bem desenvolvida pode ser um grande divisor de águas para o crescimento e para a evolução da sua empresa. Eu quero dar as boas-vindas aqui para você, Saulo Ferreira, meu querido. Tá muito feliz de receber você aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado você, Anderson. Para mim é uma satisfação enorme, uma honra estar aqui, né, e ter recebido esse convite. E estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa trajetória aí de mais de 20 anos Muito em bom. área comercial. Pois é, né? Então, eu até quero começar por aí, né? Porque você é uma pessoa muito multifacetada, né? Comercial, é finanças, é contábil, é startup, é tecnologia. Conta pra gente um pouquinho, assim, dessa sua trajetória macro, assim, que principais marcos, por onde você passou pra gente conhecer um pouco. Perfeito. Bom, eu iniciei, né, a minha vida profissional na área comercial, né, uma empresa aqui de São Paulo, familiar, né, e onde eu desenvolvi os primeiros soft skills ali, voltado mais para essa área de growth, de vendas, atuando no Brasil inteiro e ampliando a área comercial em si, né, numa empresa de médio porte. Me formei, né, em economia, com especialização em finança, controladoria e auditoria. Agora transitando pela contabilidade, né, pela FIPECAF-USP. Então, acho que um pouquinho dessa trajetória explica também a minha formação e essa resiliência, né, de evolução profissional, de começar, né, ali trabalhando para algumas empresas, depois agora, já de um tempo, na verdade, empreendendo, investindo em startups, tem alguns negócios aí que a gente pode falar aí no decorrer do podcast. Mas é interessante, né? Porque você tem essa formação de economia, contábil e tudo mais, mas você tem uma jornada muito no comercial também, né? Sim. Como é que foi isso? Foi você que fez essa transição quando você decidiu isso? Ou foi por uma questão também do destino? Foi um pouco do destino, né? Daquela questão de ter que pagar a própria faculdade, né? Eu vim com 20 e poucos anos de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, acho Ah, que o mineiro, sotaque não Apesar que deixa... você não tem tanto mais, não. É que eu também sou mineiro, tenho quase nada, né? Às vezes, quando a gente tá junto com outro mineiro, que o sotaque aparece um pouco mais, né? Verdade. É que a primeira passagem, né, foram ali 10 anos. E eu acho que o gosto veio muito de um tio meu, né, do Carlos, que eu trabalhei no início da minha carreira e foi a minha grande referência ali na área comercial, um vendedor nato, né, de expansão de negócio. E dali foi onde eu peguei o gosto, né, e entendi que tudo parte da venda, né? Se você não tem a venda, você não tem o que gerir, né, ou a parte financeira, etc e tal. Então, foi ali que eu peguei o gosto, né, pela área comercial e desde então ampliei para os mais diversos negócios que eu participei. Isso é interessante, né, que você está comentando da venda e depois
como a gente já conversou um pouco, e aí você pode também falar mais, você acabou também transitando para outras áreas, né, de gestão e até se tornar mesmo, ocupar uma posição de C-level em empresas que você atuou. E uma questão que eu queria te fazer é assim, quando que você percebeu aí na tua trajetória que, apesar de tudo nascer na venda, de que a venda vender mais né, assim, de maneira indiscriminada, no sentido de sem uma percepção mais clara de gestão, um olhar mais robusto assim para gerenciar o processo. Quando que veio essa consciência para você? Você tem um momento que você fala assim, ó, nesse momento aqui da minha carreira, da minha vida, foi quando eu me toquei que, opa, peraí, não é só vender mais. Tem assim, eu acho que tem um momento chave de entender que, em algum momento, né, aquela ampliação de mercado que eu vinha fazendo, não necessariamente ela trazia um resultado que a gente chama, né, na última linha do balanço, né, no LL, do lucro líquido. Uhum. E foi uma experiência que eu passei também, depois que eu voltei dessa primeira passagem numa empresa em Minas Gerais, aonde eu fazia uma parte ali desse processo de ampliação de mercado, porém, toda a questão de custo e precificação ficava numa área mais com um dos sócios, né? E não feita de forma tão precisa. Sei. E foi aonde que eu vi, né? Quanto mais você ampliava mercado, mais o buraco você abria, porque não estava sendo vendido com qualidade, né? Então, você tinha uma venda sem margem, e já vi outras empresas também passarem dificuldade ou até mesmo fechar as portas por vender mais. Então, se você vende mais de forma indiscriminada, né, como você bem disse, sem planejamento e sem, de fato, os números na mão, são problemas que muitas empresas passam, de não ter, de fato, esses números ali na vírgula, né? E aí é um grande precipício, né? Porque quanto mais eu vendo, mais eu abro a lacuna por não ter margem e abro o rombo, né? Vamos dizer Sim. assim. Você sabe que assim, até para explicar para você que está ouvindo a gente tem reforçado muito aqui na Consens como crescer não é suficiente, né? E o crescer aqui a gente está falando num sentido que na maioria das vezes é o numérico, né? Então aumenta o faturamento, aumento clientes, aumento a complexidade, mas é muito importante que a gente compreenda também a necessidade de evoluir, de amadurecer como negócio. E aí você falando isso, me vem aqui uma pergunta, Saulo, que é assim, que elementos, que sinais concretos que você observa num negócio que demonstram que ele não está atento a essas outras coisas, que ele está só vendendo? Porque você comentou agora há pouco a coisa da precificação. Mas se você quiser me dar um pouco mais de detalhe, assim, olha, eu vejo que quando acontece isso, a empresa está meio desatenta. O que mais ou menos te dá de sinais, assim, de uma coisa pouco madura? Geralmente, Anderson, o reflexo de todo esse amadorismo, né, vamos dizer assim, ele reflete no caixa. Tá. Tá? E os próprios números do Brasil como um todo, eles falam por si só. Né? Então, a gente tem no Brasil, em média, 55%, 60% das empresas fechando nos primeiros 5 anos por questões de fluxo de caixa e falta de gestão. Né? Então, o empresário brasileiro, né, primeiro que empreender no Brasil é um grande Desafio, né? desafio. A gente tem Selic a 15%, e oscilações, né, e balança comercial, e política, e uma série de coisas que influenciam a todo momento. Né? Então, quando a gente traz essa realidade para a realidade das pequenas e médias empresas, e aí é um dado do Sebrae, né, agora recente também, atualizado, você tem uma questão de ineficiência, tá? E aí por uma série de fatores. Primeiro, o empresário brasileiro, né, ele empreende por necessidade, né, não por oportunidade. Então, às vezes, ele foi mandado embora, ou ele tem que se virar para pagar as contas de casa, e ele sai para empreender na cara e na coragem. Às vezes, ele é muito bom no que ele faz, e não necessariamente ele é bom em gestão. Né? Então, não adianta vender. Às vezes, eu tenho um fluxo de caixa descasado, por exemplo. Eu vendo a prazo e compro à vista. E com margem.
Porém, para poder fazer e crescer, eu tenho que girar estoque, falando aqui de uma indústria, um comércio, né? Então, eu vou precisar de capital de terceiro. E aí eu alavanco cada vez mais com capital de terceiro a uma taxa de juros que... Não combina com sua margem que está combinada com o cliente Exato. previamente. Então, assim, até, né, principalmente para crescer, precisa ter um planejamento, né? Qual capital que eu vou precisar para realmente ganhar essa fatia de mercado? O que eu vou precisar despender para ampliar as minhas vendas? Porque não é simplesmente vender por vender e ganhar mercado, ou fazer um M&A, né? Uma aquisição no momento que você não está dando conta nem de sobreviver, né? E às vezes o dono, né, ali, o fundador, que é muito visionário, né, por si só, geralmente, quer crescer a qualquer custo, né? Então, eu acho que um planejamento bem eficiente e você conseguir transitar o estratégico para o tático e para o operacional faz toda a diferença. Nossa, muito interessante Toda a isso que você está diferença. falando, porque eu me lembrei de vários Imagina. exemplos, porque assim, eu já tive tanto exemplo de um cliente há muitos anos atrás, por exemplo, que nas nossas conversas iniciais a gente geralmente tenta entender como é que está a saúde financeira da empresa e ter alguns dados. A gente não se debruça tanto nisso porque não é tanto conectado com o nosso trabalho, mas a gente tenta criar isso. E é muito engraçado que essa pessoa, por exemplo, ela tinha um negócio com uma geração de caixa, um negócio muito interessante, assim, muito bom. Mas todo o desarranjo que ela tinha de gestão e a mistura que ela fazia das contas pessoais com as contas da empresa fazia com que o negócio fosse deficitário. Então, é muito interessante com isso que você está falando, de como a falta de um amparo, de uma estrutura de gestão mais madura. Eu consigo olhar para mim até quando você fala dessa questão do empreender, né? Eu sei que eu decidi empreender 2 vezes, porque há 14 anos atrás, quando eu comecei a empreender na primeira empresa que eu estava, foi muito isso que você falou, assim, não foi por necessidade, mas foi uma questão de oportunidade. Eu tinha uma outra pessoa que me convidou, eu falei, vou, tal, não sei o quê. E aí, depois que a gente se desfez dessa primeira sociedade que eu queria, decidi abrir a Consense, nem foi tanto por nem oportunidade, nem por necessidade, mas era o que eu sabia fazer ali naquela hora, e segui. E acho que teve um momento ali no 3º ano da Consense que eu realmente falei assim, não, pera, eu preciso decidir efetivamente se eu continuo nisso ou não. Então, isso que você está falando é muito, né? Muito sério. E é impressionante como está conectado com as finanças. E muitas vezes as pessoas não percebem essa conexão, né? Total, não percebem porque não tem os números, Anderson. Eu transito muito, né, aí há mais de 10 anos no mercado contábil, né? Então, passei por grandes multinacionais, ajudei a ampliar o mercado da Conta Azul, que foi vendida agora por Sim, 1,7 Conta bi. Azul. Sou cliente do Conta Azul, hein, Conta Azul. Conta Azul. Passei pela Thomson Reuters também, que é o maior software contábil do mercado, que é uma multinacional também. Uhum. E dentro desse mercado contábil, eu, né, ajudo, né, sempre ajudei muito os contadores, primeiro para ampliar o horizonte e ser ali um hub de soluções, mas eminentemente eu ajudava o contador a fazer essa gestão financeira do próprio escritório. Uhum. E assim, eu no início fiquei um pouco assustado, porque na maioria dos escritórios que eu chegava, Anderson, eles não sabiam dos big numbers ali do próprio escritório. Dá uns exemplos aí desses grandes números que você está falando. São, qual que é a minha rentabilidade por cliente? Ah, Qual que é só para a gente entender. Por exemplo, você está falando da rentabilidade por cliente do quanto que o cliente está pagando e o quanto que eu estou gastando para sustentar aquela conta ali. Que às vezes eu estou achando que o cliente está pagando muito e eu estou tendo prejuízo. Exato. Geralmente se joga-se ali no mesmo bolo. Tá. Né? Que eu vejo o seu negócio inteiro, eu não vejo por cliente. E um vai compensando o outro, né? Exato. E aí acaba nem tendo uma governança de atendimento também. Né? Eu acabo despendendo mais tempo para um cliente que menos paga. Geralmente é assim, né? O cliente que dá mais trabalho é o que menos paga. Então, eu deixo de atender para aquele cliente que me dá mais margem e, né, perco muito tempo com um cliente que eu não posso perder muito tempo. Sim, né? sim. Então, a rentabilidade dos big numbers aí. Rentabilidade, custo por cliente, né? O quanto cada profissional demanda tempo para atender aquele cliente. Né? Também
quase nenhum escritório sabe. E aí, geralmente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque se o próprio escritório, que geralmente deveria ser uma referência dos seus números para poder orientar o seu cliente e não ser simplesmente aquele gerador de guias, né, só transmite obrigações acessórias, né, eu costumo dizer, Anderson, que o primeiro consultor de toda empresa deveria ser o próprio contador que abre a empresa, né, que conhece muitas vezes aquele mercado. Possivelmente a sua contabilidade tem outros consultores e sabe muito bem, poderia, né, ou possivelmente já faz esse trabalho mais consultivo de fato, entregar valor pro cliente, né? Então, eu faço um pouco desse trabalho de arrumar a casa do escritório hoje, né? Seja implementando inovação, trazendo esse BI de informações do próprio escritório, e isso também se aplica a todo tipo de empresa. E aí, depois que eu faço esse trabalho, e é bem bacana, né? Geralmente o contador não quer me largar. Ele quer que eu faça esse trabalho para os demais clientes dele, que precisam também, geralmente são empresas familiares, né, pequenas e médias empresas, que ainda talvez nem está na dor do crescimento, ele está na dor da sobrevivência. Né? E aí isso atropela um pouco. Né? O empresário quer crescer, mas ele não está nem focado no core business dele ali, que ele tem que pagar o dia a dia. Às vezes ele tem o cliente, ele pode vender mais na base, que a gente sabe estatisticamente, né? É mais barato vender na própria base, né, 7 vezes do que trazer um novo cliente. E ele está querendo trazer cliente, mas ele nem atende bem o próprio cliente que ele tem na base. Eu acho bem interessante isso. Assim, inclusive, quero até falar do que você estava comentando, porque assim, eu me sinto muito privilegiado com a minha contabilidade, porque a contabilidade que é da Consense, que é a Contábil Cômodo da Soraya, que é uma amiga e tal, eles têm já eles foram nossos clientes lá atrás, então a gente teve uma conexão muito grande com essa ideia do trabalho consultivo, a gente já atuou com algumas empresas de contabilidade, e isso que você está falando me parece assim algo muito... num primeiro momento parece assim, nossa, mas parece meio básico, né? Mas quando você traz e expõe que tem uma realidade maior, é impressionante, porque realmente se empresas como essas, né, que estão no dia a dia desse tipo de conteúdo, têm dificuldade de conseguir ver esses números principais do negócio, imagina o restante dos negócios que sequer tem essa competência técnica como natural, né? Eu me lembro já de ter atuado, por exemplo, em outros negócios, como, por exemplo, escola, e ter essa discussão, tá, mas quanto que custa o aluno? Quanto que o impacto do aluno? A rentabilidade do aluno? Porque todos os negócios precisam, de alguma maneira, a gente precisa olhar o custo do projeto específico, senão você embolota aquilo tudo, né? E é muito comum, né? Margens de um determinado projeto pagar custos de outros projetos por conta do desencontro do caixa, e aí você vai virando realmente uma avalanche. E aí, às vezes, a empresa já assumiu vários compromissos e ela não pode dispensar aquele cliente que hoje não traz margem e receita, porque ela já conta com aquele faturamento, e aí entra no looping de que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, um pouco desse trabalho que eu faço é um pouco desse trabalho que a consultoria se propõe a fazer do organizado organizar o menos desorganizado, né? Então, todos os escritórios que eu tenho feito consultoria, né, que eu já passei, primeiro, eu faço toda essa organização do próprio escritório e transformo ele não só no escritório de contabilidade, mas numa empresa contábil, né? Para poder depois ampliar isso para a carteira dele, que geralmente tem 100, 200, 500, até 1.000 clientes ali, e é um mar de oportunidade. E para o contador, cada cliente organizado é um cliente que vai ter um LTV, né, um lifetime value maior, e ele vai ficar mais na carteira e vai gerar mais, vai trazer mais receita para aquele escritório. E eu, assim, acredito que todo negócio, independente do negócio que seja, né, ele precisa de ter essa organização, né, sair um pouco só da mentalidade, né, ali do mindset do visionário, empresário que quer crescer a qualquer custo, e entender, né, qual que é o momento, e aqui puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, qual que é o momento ideal de pedir ajuda, principalmente identificando e se autoconhecendo, né, fazendo aquela
autocrítica de entender que alguma deficiência eu tenho quanto empreendedor, e nenhum empreendedor é completo, né, Anderson? Então, eu acho que o principal desafio do empreendedor é ele ser essa pessoa resiliente, multifacetada, que inicia um negócio, às vezes, que é só ele, unipessoal, e que depois ele tem que ser o gestor, depois ele tem que ser o CEO, depois ele tem que ser o presidente do conselho, e assim sucessivamente. É se reinventar ao longo da jornada e pedir ajuda mesmo, né, através, apesar de trazer muita tecnologia para todo o trabalho que eu faço, né, inovação, eu acredito muito nas pessoas, né, colocando as pessoas certas nos lugares certos é onde que o empresário de fato vai conseguir estruturar a empresa dele, preparar ela para os próximos passos. Eu gosto de explorar algumas coisas aí no que você está falando, até para a gente ir conectando aqui para o pessoal que está assistindo. Então, tem uma coisa aí que eu acho que é, na minha experiência, um elemento central que você está trazendo. Eu estava até gravando um vídeo antes daqui que tem um pouco a ver com isso, que é um pouco antinatural para o empresário, vamos dizer assim, essa empresa de dono, que é essa empresa que a gente está acostumado a trabalhar, pequena e média, que tem um dono real, que fundou, que passou pelo processo desafiador de fazer crescer e ocupa esta cadeira. É um pouco antinatural ir para esse lugar da gestão, porque ela, em alguns momentos, ela cria uma autocrítica que muitas vezes é difícil deste indivíduo conseguir performar, né? Porque eu estou pensando aqui, a gente está falando de um cara que abre uma empresa e aí ele, pelo esforço de venda dele, e a gente tem vários exemplos de clientes nossos, ele vende, a empresa cresce, ele vende, a empresa cresce, ele vende, a empresa cresce. Então você tem, por um lado aí, um reforçar de comportamento de que vender salva, vender é o caminho. Só que tem um momento em que o negócio pede, a cadeira dele, que você comentou agora dessas mudanças de evolução da cadeira, que, eu preciso também controlar a rentabilidade. E aí essa venda que você está dizendo que é boa, ela não é tão boa. E aí é antinatural ele olhar para aquilo que ele fez os anos todos, no sentido de funciona, e dizer, essa venda eu não vou poder fazer porque ela não está atendendo um número que eu criei porque alguém disse. Não é um processo maluco aqui, porque tem uma jornada muito interna aí de evolução, porque a gestão oferece indicadores que muitas vezes são antinaturais para quem vem forjado pela venda, né? Como sendo o único caminho de fazer o negócio crescer. Você tem essa experiência também? Como é que você lida com essa coisa mais comportamental, né? Isso Total. tem. Total, assim, eu acho que é um grande desafio, né, na verdade, do empreendedor, do founder ali, encontrar esse time de fazer essas mudanças ali de forma mais estratégica, né? Eu acho que trazer bons modelos, né, e pessoas, por exemplo, se a gente pegar uma empresa que fatura até R$1 milhão, eu não preciso de ter um CFO, né, um RP robusto ou uma tesouraria, né, simplesmente talvez ali uma planilha de Excel vai te atender, né? Quando você vai de 1 milhão para 5 milhões mês ali de faturamento, já te demanda. Como é que o sócio, né, ele vai conseguir transitar em vários patamares? Eu tenho que vender, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que visitar cliente, negociar com fornecedor. Então, é um contra intuitivo realmente ali, fazer todas essas... segurar todos esses pratos, né? Operacionalmente falando. Operacionalmente falando, né? é humanamente também Possível. Apesar de que, hoje, né, nos dias de tecnologia, cada vez mais estão surgindo unicórnios, né, empresas que faturam $1 milhão por ano com uma ou duas pessoas, né? Então, aí já é mais um lado da tecnologia, né? Mas essa questão, né, de você estruturar as pessoas, e conforme você vai crescendo, entendendo também que quem trouxe, né, por mais que já tenha uma estrutura até, Anderson, e eu vejo isso muito nas empresas que eu faço consultoria e mentoria, que é o quê? O founder achar que
aquelas mesmas pessoas que trouxeram a empresa até aqui em 10, 15, 20 anos, vão ser as mesmas pessoas que vão dar o próximo salto. Nossa, você sabe, você tá adiantando a pergunta que eu ia fazer para você, eh, porque entra no mesmo assunto que a gente estava falando, né? Essa coisa de que as primeiras pessoas escolhidas para fazer, para receberem essa delegação aí de cuidar das finanças, num primeiro momento, pelo menos na minha experiência, elas são escolhidas muito pela confiança, né? Pelos laços. Às vezes, na maioria das vezes, quando é uma empresa familiar, ainda é ou um familiar, ou é uma pessoa próxima que aquele fundador confia. E chega um momento que aumenta a complexidade, nem sempre essa pessoa tem a competência técnica para isso. Você já viveu situações em que você teve que conversar sobre isso? Como é que foi isso? Como é que você fez para oferecer esse suporte assim? Então, primeiro, acho que ter esse entendimento, né, de cada perfil de pessoa, se aquela distribuição inicial do founder, né, do empreendedor ali, faz sentido naquele momento, né? Às vezes, isso é uma prática comum de mercado, você trazer uma liderança pelos hard skills, né? E aí, a gente sabe muito bem, né, que hoje se contrata muito por hard skill e se demite por soft skill, né? Então, entender primeiro esse mapeamento, e aí com muito diálogo, né, com muitas horas ali de entrar mesmo na operação, entrevistas e acompanhamentos, para entender se realmente aquela pessoa tem aquele perfil. E aí vem fazendo os ajustes, né? Porque eu acho que a principal camada de replicação daquela estratégia, né, da parte mais de direcionamento, ela está na camada da liderança, né? Acho que a gente já Uhum. conversou muito sobre isso, né? Que são os líderes que vão replicar a estratégia do board da empresa, né? Então, eu acho que entender inicialmente se aquela cadeira, né, é realmente para aquela pessoa, ou se aquela pessoa, né, geralmente faz funções daquela cadeira, porque geralmente, quando não se estrutura muito bem as definições de cargos e salário, e aí tudo passa pelo planejamento, né, Uhum. Anderson? Você tem pessoas que faz funções que não é daquela cadeira e deixa de fazer funções que é daquela Sim. cadeira. Então, recentemente, né, a gente discutiu um pouco sobre isso também. Eu acho que tem esse desafio de encontrar a pessoa certa para a função certa e não tem como, Sim. né? O que eu já vivi de situações, assim, sobre esse tema é tanto situações, por exemplo, que você tem ali uma pessoa muito querida que trabalhou, os anos todos ali com aquele fundador na posição, mas que não tem uma formação técnica adequada para quando, por exemplo, a empresa cresce e precisa de um nível executivo mesmo, né, com uma bagagem executiva. E aí a gente já teve, situações de resolver isso, por exemplo, porque tem momentos em que a pessoa simplesmente não vai ser demitida, ele não vai trocar aquela pessoa. Então, ou de trazer de fora, por exemplo, uma pessoa com um repertório que fique subordinado a esse indivíduo para fazer um trabalho mais junto ali, e aí essa pessoa com mais tempo de casa ela consegue navegar na política da organização com mais tranquilidade, mas ela tem um suporte técnico que garante que a empresa não está descoberta do ponto de vista técnico, né? Já teve situações que a gente conseguiu conversar e a pessoa entendeu, e aí deslocou, fez alguma mobilidade, aí contratou um novo executivo. Mas é que e já teve situações que a gente simplesmente é isso, não, isso aqui é assim e a gente não tem como fazer. E aí a pessoa foi para algum MBA, foi fazer alguma formação, porque é uma área muito sensível, né? A área financeira. É diferente quando você está com outras áreas técnicas, às vezes a área de operações também, dependendo do tipo de negócio, mas a área financeira tem essa coisa de assim, do fio do bigode, eu conheço essa pessoa há muitos anos. Tem empresas que vão ter práticas que não são das mais virtuosas, né, no financeiro, e aí aquela pessoa é cúmplice, cúmplice assim, no bom sentido, de estar há anos ali apoiando. Então, esse cenário tem uma sensibilidade no financeiro, mas eu acho importante a gente trocar isso aqui, porque o líder tem que estar consciente disso, que às vezes ele está fazendo tudo isso e ele não está consciente. E trazer essa consciência, geralmente, precisa de alguém de fora para poder trazer luz para uma série de coisas que sempre foram feitas daquela forma e, né, tá tudo certo. Parece que a empresa, de certa forma, ela cresceu e evoluiu daquela forma,
né? Você comentou agora há pouco da questão de misturar a física com a jurídica, né? Isso chama na contabilidade o princípio da entidade, né? Esse é um dos principais principais atitudes, né, que o dono faz, uma das, né, que sempre fiz assim, né? E como que eu levo essa empresa para o próximo nível, para trazer talvez um investidor, se a extensão do bolso do sócio é o caixa da empresa, né? Sim. Então, trazer, e aí passa por esse profissionalismo, né, pelo planejamento, pelo profissionalismo de todos os setores, mas, Anderson, a gente já viu isso. O dono, o founder, né, o visionário, ele precisa querer. E quando eu chego para fazer o trabalho, geralmente eu já falo logo de início, ó, eu preciso de carta branca e você tem que querer mudar. Não querer só da boca para fora, porque vai doer, vai mexer, inclusive com essa principal cadeira, né? Muitas vezes o problema são ações do dono que saem atropelando tudo que está combinado, ou todos os processos e tal. Então, a partir do momento que a gente profissionaliza, né, e coloca cada caixinha na sua caixinha, naturalmente a empresa começa a deslanchar. Só que isso não é visto no D0. Tem um tempo para que esse reflexo comece a acontecer, né? Que você saia de uma posição do dia a dia de apagar incêndio a todo momento, porque eu atropelo e quase que ninguém sabe exatamente né, qual que é o seu limite ali, para uma gestão realmente profissional, com tudo muito bem definido, todo mundo sabe exatamente o que quer fazer, né? Então, nada como um belo planejamento, uma conscientização de que tudo que eu fiz, né, seja a empresa com 10, 20, 30, 50 anos, eu preciso me reinventar a todo momento. Por quê, Anderson? Antigamente, algumas mudanças bruscas no mercado específico, ela acontecia em 20 anos. Então a empresa tinha uma margem EBITDA lá de 50%, ela tinha essa margem fazendo a mesma coisa com as mesmas pessoas, da mesma forma, durante muitos anos. E agora, com toda a globalização, né, com Inteligência artificial, inteligência, tecnologia a de tudo. margem cada vez mais apertada, independente do setor, isso te exige ser muito mais eficiente e ter ganhos de escala, né? A não ser algum mercado, né, Muito muito específico. específico que a pessoa inventou um produto que só ela tem. Hoje, bem, bem pouco provável, né, esse mercado dessa forma. Mas entender que eu preciso ser muito eficiente e eu preciso crescer, né? Como eu te falei, em tempos de Selic a 15%, se eu não estou crescendo, e a inflação, né, e a taxa de juros está me corroendo. Então, eu obrigatoriamente preciso crescer para poder manter o mesmo tamanho, eu preciso crescer. E ter essa gestão, né? Porque às vezes e assim, às vezes está crescendo, eu, por exemplo, tenho exemplos de clientes, conversas recentes, assim, a empresa está crescendo mais do que a média do setor, mas o fato de não ter um olhar tão criterioso para como eu faço a gestão desses recursos, eu estou aparentando não tá bem, né? Esse crescimento não traz o mesmo ganho que trazia, né? Então, é muito interessante isso que você está falando, porque de fato Isso exige do empresário, né, que ele pense a todo momento um produto ou serviço que vai quebrar, entre aspas, o negócio dele, mas que ele desenvolva. Então, eu preciso estar a todo momento, primeiro, pensando como eu faço melhor e mais eficiente aquilo que eu já faço. Isso tem que ser mantra, né? Trazendo isso para o universo da consultoria, né? Como eu, hoje, e você tem muito disso, né? Eu faço melhor aquilo que eu já faço, ou como eu crio um produto que eu consigo escalar, né? E que
teoricamente, vai substituir produtos menos rentáveis ou com uma proposta de entrega de valor maior, né, que eu consiga atingir um número maior de clientes. Então, eu acho que independente, Anderson, do segmento, né, empresa, ela precisa vender, porque senão ela vira uma ONG, né? E é simples assim. Então, como eu me reinvento a cada momento para que a minha empresa continue crescendo, ou até mesmo em tempos de inteligência artificial, né, e tudo mais, como que eu continuo com vários segmentos deixando de existir, por exemplo, né, se remodelando. Então, eu acho que isso tem que ser ali o principal mote do CEO, né, desse visionário, para que ele pense os próximos 50 anos da empresa dele. Você que está ouvindo a gente aí, como é que é a experiência de vocês com relação a essa questão da maturidade financeira? Tua empresa ou a empresa que você trabalha, ela tem números? Vocês utilizam os números? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, Saulo, que é a questão de que muitas vezes até existem os indicadores, as empresas fazem a medição, mas muitas vezes elas não discutem os indicadores, né? A gente tem um trabalho de criar modelos de gestão nas empresas e muitas das vezes a gente se depara com empresas com faturamentos muito robustos, já vi empresa com faturamento maior que 100 milhões ano, que a reunião, ela não é sobre os dados, não é sobre os números, é uma reunião que a gente começa a discutir aqui o que a gente acha, assim, que não tem um momento em que ou as pessoas se debruçam nos resultados previamente à reunião e levam as discussões, ou mesmo na reunião se discutem os dados. E eu me lembro de eu faço muito esse trabalho de acompanhar reuniões de diretoria ou conselhos e tudo mais, e de apoiar até a maneira como esses números são apresentados, porque às vezes o cara do financeiro prepara uma apresentação de slides com uma tabela com os resultados, não monta um gráfico, não monta uma coisa visual, e isso tudo vai criando obstáculo e tornando mais difícil a discussão dos resultados. Então, você que está assistindo aí, comenta, coloca aí tua dúvida, coloca aí tua experiência, né? E se você achar que faz sentido compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, compartilha também. Queria te fazer agora uma pergunta, o seguinte, imaginando agora de ponto de vista prático para quem está ouvindo a gente, porque a gente sabe que no dia a dia tem uma coisa que realmente puxa mais para esse lugar de precisamos vender e depois a gente resolve dentro de casa, né? Acho que tem uma coisa que é da natureza, até como a gente está falando, do nosso cenário como país e como mercado. Mas aí se você pudesse dizer para a pessoa que está assistindo a gente, o que é o mínimo que ela precisa ter para dizer assim, olha, eu estou pelo menos monitorando o básico. Eu sei que você estava falando ali da rentabilidade e tal, mas que dados financeiros você acha que são essenciais que toda empresa monitore periodicamente e discuta sobre esses dados com a liderança periodicamente? Bom, Anderson, acho que tem... primeiro, né, fazendo um comentário ali um pouquinho das métricas, né, e dos números das apresentações que você comentou, é fundamental você ter ali os KPIs, né, os OKRs, né, para poder justamente entender para que direção que a empresa está indo. Senão vira ali um grande reuniões de liderança ou de resultado, um grande brainstorm e nada muito efetivo. Então, se a gente tem ali um by the book via indicadores, eu tenho métricas. A partir do momento que eu tenho métricas, eu tenho acompanhamento e aí eu faço a gestão. Né? Então, está totalmente, né, interligado ali. Como eu acompanho e faço esse ritual. Geralmente as empresas não têm rituais de reunião de liderança, reunião de resultado. E esse, né, ritmo, essa rotina e esse ritual, primeiro que ajuda a criar a tão desejada cultura, né, voltada para resultado e voltada para métrica, do que simplesmente discutir algo, né, que geralmente a pessoa está apagando um incêndio, né? Quando você não tem um by the book ali, um roteiro, né? Então, cara, super recomendo que para a gente conseguir evoluir, a gente tem que ter essas métricas, definir 3, 4, 5 por área, geralmente é o suficiente também, até para não ficar muito over, né? E você vai perder mais tempo em trazer esses números do que propriamente discutir a qualidade deles, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que você trouxe com relação aos principais números.
custo. Geralmente, você precisa ter na ponta do lápis mesmo e com alguma periodicidade rever os principais fornecedores. Aquele ditado, né? Custo é igual unha que você precisa cortar quase todo dia, né? Então, desprender um pouquinho ali desses números é perigoso, porque naturalmente você vai perder margem em acomodar e não discutir muito sobre isso. Então, o custo é um primeiro ponto que está relacionado diretamente à precificação do seu produto ou serviço direto, né? E caixa. Né? Acho que o fluxo de caixa ali tem muito essa métrica do mercado, né? Que caixa é rei. Geralmente as empresas não quebram por falta de faturamento ou por vender mais ou não, mas sim por descasamento de fluxo de caixa. E no final do dia, Anderson, o que vale mesmo é a última linha do balanço. Entendi. Da DRE, né? Que é o lucro líquido. Então, ter muito bem claro, né? Eu tenho uma estratégia específica de abrir mão de margem para ganhar mercado, por exemplo, é válido, né? Mas, e aí volta naquela primeira questão do planejamento. Então, eu preciso ter um planejamento bem definido, né? Um corpo tático operacional também que vai tocar o dia a dia da empresa e reunião de resultado. Por viver muito nesse universo de contabilidade, são poucas as empresas, pasme, poucas das empresas que o contador discute balanço, balancete, análise vertical, horizontal da empresa, né? São pouquíssimos anos. Você diz dentro da própria contabilidade ou você já diz dele com o cliente dele? Com os clientes dele. Discutir o número do cliente. Discute internamente, às vezes, né? Eu tive uma reunião no começo do ano sobre o resultado do balanço do ano passado com a contabilidade. E é uma conversa maluca, porque você não tem, né? Não é tão natural. E eu achei muito legal isso que você está falando sobre a questão de criar os rituais, né? Porque às vezes a gente fica esperando o tempo, a gente acha que, que reunião é perda de tempo, a gente quer que as pessoas discutam mais os resultados, mas a gente não cria os espaços para discutir esses resultados. Então, acho muito interessante essa tua fala, porque, de fato, se eu quero uma nova atitude como essa de discutir os resultados, eu preciso criar o ritual que vai permitir que o resultado seja discutido. E a gente faz isso muito, né? Esse trabalho. E a quantidade de líderes que resiste, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, resiste a ir para uma reunião para falar de resultado, não acha... E é o tipo de coisa que tem que ser mantra, né, Saulo? Tem que estar lá uma vez no mês, ver os números do mês, ver meta, conecta isso com o forecast, com o comercial, com não sei o quê, e discutir. Acho que Einstein que falava, né? É uma insanidade querer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa. Exatamente. E querendo ou não, isso acaba... É muito comum, Anderson, no dia a dia das empresas, você não pensar, né, como eu faço diferente daquilo que eu já faço, e cair um pouco na própria questão das vendas, né? Para você ter previsibilidade, eu preciso ter um funil. Eu preciso ter ritmo, rotina e ritual. Como que eu faço um topo de funil, né? Por exemplo, para eu vender R$1 milhão, e aí, métrica de novo, eu preciso falar com 100 clientes, prospecção, e aí eu consigo dos 100 agendar com 50 para o meu closer, por exemplo. Dos 50, a gente tem um no-show ali de 50%, 25% vem para a reunião, e de fato eu mando a proposta e fecho com 10. Sim. Então eu crio previsibilidade que de cada 100 eu consigo falar com 50, né? E aí a gente vai ditando o ritmo. Eu preciso crescer 100% do que eu estou crescendo agora. Então, eu aumento ali os meus investimentos para eu dobrar essa quantidade de lead. E aí, claro, cada mercado é um mercado. Sim. E um outro erro que muitos empresários acabam cometendo, né? Eu quero entrar no digital, eu quero ter mais visibilidade, mas ele não está nem preparado com comercial para poder receber novos leads. E aí ele gasta dinheiro com rede social, com Google, com influencer, com uma série de coisas. E aí a hora que vem o lead, não dá conta. Nem manda proposta, não dá conta. Então, assim, esse grande diagnóstico
que a Consciência aí, trabalha com muita maestria de entender o momento da empresa, a gente precisa fazer ele também nos mais diversos setores ali, entender a empresa como um todo. Uhum. E cada momento é um momento, né? Tem empresa que está, como eu te falei, né? Eu sei que vocês trabalham na Consciência muito essa dor do crescimento, mas é até uma pergunta que eu te faço, né? Você, no próprio diagnóstico, deve identificar lá que o dono da empresa, ele quer ver a questão de entender essa dor do crescimento, que ele acha que é dor do crescimento, mas talvez é uma dor da sobrevivência primeiro, né? Acontece muito isso, aí te devolvendo também esse... Já aconteceu, assim, a gente tem como foco principal de trabalho apoiar realmente empresas que estão crescendo. Então, quando chega pra gente, por exemplo, empresas que estão estagnadas, de maneira mais crônica, não crescendo, geralmente a gente nem atende, porque toda a nossa solução ela tá criada, para apoiar e tornar o processo de crescimento não só um crescimento, mas uma evolução, um amadurecimento. Então, já aconteceu com a gente, na verdade, alguns anos atrás, né, algumas vezes, a gente topar entrar, por exemplo, num trabalho com uma empresa que não está bem das pernas, que está ali sobrevivendo apenas, e o nosso trabalho não fazer tanta diferença, Entendi. pode ser até problemático, porque eu até brinco, né, eu falo que a Consciência é clínica, não é PS, não é pronto-socorro, porque, de fato, a gente é uma empresa que está ali para suportar as empresas que estão nesse estágio de crescimento. É óbvio que o crescimento tem momentos que ele esbarra no obstáculo cultural, que pode atravancar, né? É comum também a gente ter clientes que não estão crescendo de vento em polpa, mas estão ali lidando com o fato de não terem resolvido problemas anteriores. Mas a maioria das vezes a gente tem cliente que está crescendo 2 dígitos ao ano, 1 dígito, 9, 8, estão crescendo, e isso gera um desafio grande de gestão e de cultura, né? Então, entra nessa linha, entendeu? Entendi. Você tem falado muito, que eu vejo você trocando, e a gente já falou disso, do quanto que você também atua com esse campo da tecnologia, né? Você trabalhou em startups e tal. E o que que você tem visto assim de mais moderno nessa conexão entre tecnologia e a área de gestão financeira ou de gestão de negócios? Bom, Anderson, hoje eu invisto hoje num banco digital, Uhum, né, que é o Contibank, e já está aí no mercado há quase cinco anos e vem fazendo um trabalho de democratização do crédito e de plataformas de Open Finance e BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro das empresas, né? uhum, uhum. Essa questão eu vejo da quebra de paradigma e você terceirizar para uma empresa que é especialista em algum segmento e você focar naquilo que você é bom, eu tenho visto isso crescendo muito, Uhum. né? O próprio mercado de contabilidade tem aproveitado e surfado muito essa onda, porque ele sai de um business de contabilidade que é eminentemente geração de guia e obrigação acessória para uma gestão e discussão do dia a dia mais operacional da empresa, Sei, né? sei. Então, eu vejo um pouco dessa mentalidade aí, muita tecnologia, né, e o próprio Open Finance, de fato, vai revolucionar muito eh, toda, eh, toda a gestão financeira da empresa Uhum. num único ambiente. Ainda é um desafio, principalmente para empresas de empresas menores. E, sem dúvida nenhuma, né, eu tenho atuado muito aí numa espécie de tecnologia para BI com inteligência artificial. É o que eu agora estou mais focado nesse momento, que é a Múltipla Hub, né? Eu tenho desenvolvido alguns sistemas ali de plataforma que embarca muita tecnologia para justamente trazer a luz da gestão dos números das empresas. Uhum. Então, vai ser uma espécie de BI, onde eu apresento e eu reúno num único ambiente dados financeiros, estratégicos e operacionais para a tomada de decisão, né? As empresas têm muita dificuldade de ter todos esses números concentrados num único ambiente. E é um SaaS, né? Que é uma plataforma em nuvem com inteligência artificial. Então, estamos começando a criar os agentes de IA que vão fazer tarefas autônomas sem intervenção humana, com até 99% de curacidade. Nossa, que legal. Então a gente vai passar, tá,
com a inteligência artificial, eu acredito e tenho visto também, né, estudado muito sobre isso, que vai ser, depois da criação da internet, a próxima onda, mas que também entendo que não vai substituir o trabalho ali humano, né? Mas quem usa IA vai substituir as pessoas ou as empresas que não usam. Que não usam. Isso é fato. Então, não é que a IA vai substituir as pessoas, mas as pessoas que usam vão substituir as que não usam, né? E a gente já tem visto várias plataformas aí que estão trazendo um ganho de tempo e de qualidade na informação muito significativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Nesse mercado de contabilidade. E agora vem a reforma tributária também, né, você, empresário, né, se o seu contador ainda não te chamou para discutir quais os impactos você vai ter na sua empresa, faça o caminho inverso, né? Vá até o seu contador para discutir um pouco isso, né? Mas, por exemplo, Anderson, a partir do momento que eu subo num agente específico que a gente está desenvolvendo, todos os dados de balanço, balancete, informações, né, das mais diversas daquela empresa, e eu peço que a inteligência artificial faça uma análise tributária, levando em consideração a reforma tributária, para aquela específica empresa, de qual regime melhor e que eu vou pagar menos imposto dentro da legalidade, claro, né? E em minutos, essa informação vem com muita precisão, levando em consideração até regimes especiais e várias outras questões que demoraria semanas, né? Quase até meses para que você tenha esse estudo. Então, o ganho de eficiência, principalmente, lógico, você trazendo esse contexto para a tomada de decisão, vai ser assim, game change total para muitas empresas e principalmente para as empresas de consultoria. Sim. Não sei se você sabe, mas as Big Four, né, que são KPMG, Price, Deloitte e Ernst Young, elas são as empresas que mais pagam para OpenAI. São as empresas que usam muita inteligência artificial para tomada de decisão e para auditoria, principalmente, e para consultoria e toda essa parte de back-office. É um ganho, Anderson, assim, impressionante, né, o quanto a inteligência artificial vem. Sim, e na tua experiência, como é que está sendo a recepção dos seus clientes com relação a essa questão tecnológica? Porque Então, tem investimento, tem mudança de comportamento, né? Tem uma quebra de paradigma, mas eu acho que mais do que a quebra de paradigma, a partir do momento que todo mundo se fala, acontece uma síndrome, não sei se você já ouviu falar, que está ligado um pouco à ansiedade, que é a síndrome do FOMO. Sim. Né? Que é o Fear of missing out. Então, é o medo de estar perdendo alguma coisa, né, gente? Exato. Medo de estar perdendo alguma coisa ou ficando para trás em alguma coisa que está vindo. E aí o empresário ele tem que, claro... Né? Nossa, isso está rolando muito com a questão da inteligência artificial, né? Porque a gente fica toda hora vendo, uma inteligência, uma IA nova, então aí você... fica com essa fome no sentido de que eu tô perdendo alguma coisa, não tô sabendo o que tá acontecendo, eu vou ficar para trás, né? E as pessoas estão usando muito esse discurso de que a gente vai ficar para trás, né? Bom, e aí você acaba contratando, né, mentorias ou sistemas que talvez realmente aquele não é o momento, né? Sim. Eu acho que é tomar um pouco esse cuidado também para não fazer investimentos indevidos, né? Ou no momento que não... Claro, eu acho que tem que estar próximo, tem que estar acompanhando, né? Criar também grupos, né, de inovação nas empresas, com o intuito de criar aquele próximo produto que vai... Sim, que vai quebrar a empresa. Que vai te quebrar, eu acho que é super válido, mas é isso, né? Eu acho que a inteligência artificial e a terceirização de algumas áreas estratégicas vai fazer muita diferença aí para muitas empresas. E eu acho legal você contar um pouquinho pra gente, agora que a gente tá indo pro final. Primeiro, pessoal, que assim, o Saulo é uma pessoa que eu admiro muito, a gente tem aí um conhecimento mais recente, né, que a gente se conheceu numa troca, num trabalho,
E o Saulo faz parte também do nosso ecossistema de consultores e parceiros da Consens, que eu já falei várias vezes aqui. Então, tem apoiado a gente em projetos que tenham a ver com esse olhar dele, tanto de... que eu acho que você combina frentes de trabalho que são muito interessantes, né? Finanças, contábil, a área comercial, o seu olhar de gestão. Mas queria que você contasse um pouquinho da Múltipla Hub, assim, para as pessoas saberem o que... Você já falou algumas coisas, mas eu acho que é legal as pessoas saberem o que você faz, o que vocês entregam, qual que é o valor aí que vocês deixam pro consultor. Acho que queria te dar essa fala agora, né? Obrigado, Anderson. Bom, a Múltipla Hub hoje é um hub completo de inovação, tecnologia e inteligência artificial para as empresas performarem, né, e conseguir transpor essa barreira da inovação que para muitos é uma barreira gigantesca, né? Então, muitos empresários, Anderson, eles vão a eventos, contratam mentorias, são, de certa forma, né, muito antenados no que está acontecendo. Uhum. Porém, né, onde que foi o nicho ali que eu, junto com o meu sócio, a gente viu uma oportunidade, né? E aí, mediante uma dor latente, sempre tem uma oportunidade, né? Que é esse empresário, que, de certa forma, ele está antenado, só que quando ele volta para dentro do escritório, né, às vezes ele vai no evento, e eu vi muito isso, vê tecnologia, sai contratando aquele tanto de sistema, e a hora que volta, cancela tudo, não consegue colocar em prática, porque o dia a dia, né, e aí eu acho que é papo para um outro podcast, né, o quanto sair do operacional ou não sair faz a diferença ou não. Então, assim, a Múltipla hoje ajuda muito o empresário, seja ele contábil ou de qualquer segmento, a implementar inovação, tecnologia e inteligência artificial no seu negócio, a fim de ganhar eficiência operacional, também trazer luz para todos esses números estratégicos ali da empresa, né? Então, a gente tem tanto a parte de consultoria estratégica e assessoria também, né, de fazer junto. Não adianta só eu chegar e falar o que você tem que fazer se o dia a dia está conturbado. Então, eu preciso ir lá para dentro, né? A gente tem um time multidisciplinar também que faz junto com o cliente no dia a dia e direciona. Sim. Né? Mas, juntamente, aí a plataforma SaaS que a gente desenvolveu e já está em prática, juntamente com a consultoria, ela faz um casamento perfeito, porque eu trago esse cockpit para o empresário, através da plataforma, e eficiência de automações, integrações com demais sistemas, e a própria inteligência artificial, para ganhar essa agilidade e essa visibilidade nos números. E a partir dali, desses números e da implantação do sistema, a gente vai discutir as ações que a gente precisa tomar e quais as correções que a gente precisa fazer, né? Então, em vários casos que a gente já implementou, a partir do momento que a gente implementa, eu consigo ver qual, via cohorts, né, alguns grupos de indicadores, qual é o cliente que eu tenho que mandar embora, por exemplo, né? Muito legal. Ou qual que é o cliente que eu tenho que carregar água na peneira para ele, porque é o meu cliente principal. Então, assim, é uma combinação de tecnologia com assessoria para que os empresários possam, de fato, ter dados e informação para tomada de decisão assertiva, né? Então, é um projeto que iniciou esse ano, tá ali já com alguns clientes, já super satisfeitos, mudando mesmo o ponteiro da empresa, e a gente está bem contente. Agora o nosso desafio é como a gente transfere essa capacidade intelectual e para outras pessoas também, né? Os pessoas, e que a gente consiga replicar. Como a gente tem feito isso? Através de parcerias estratégicas, né? Então, para treinamento de liderança, eu tenho uma parceria estratégica que é uma baita empresa que faz isso com muita eficiência, que é a Consens. Então, a gente tem feito muito esse intercâmbio, né, Anderson, para poder trazer especialistas de cada segmento, né? O meu know-how é tecnologia, implementação, né, de tecnologia e eficiência de crescimento, vendas e tudo mais.
E aí, Eu amei, assim, a ideia. Eu gosto muito dessa particularidade que você traz da questão de ser um hub, né? No sentido de ter os parceiros e tal. Eu acredito muito nisso, a gente também atua um pouco nesse sentido. Mas gostei muito desse teu foco nos contadores, né? Porque a gente está falando. Eu acho que tem uma coisa aí muito legal que você trouxe, que é o fato da gente ter esse entendimento de que o contador ele precisa estar nesse lugar assim de maturidade, porque ele desencadeia um movimento para dentro dos clientes dele. Então, eu acho que o teu propósito com a Múltipla Hub de apoiar diretamente os contadores, por mais que tenha ainda espaço para outras empresas, mas nesse primeiro momento você está com esse olhar, fechado. tem um impacto real na nossa economia. Então tem um valor que você está produzindo, entregando para a gente, para o mundo, que é muito bom, Muito. né? E que faz diferença não só para a empresa que você está atuando, mas para toda a cadeia que ela está atuando, né? Então fica um olhar muito interessante. Vou te fazer uma última pergunta. Veja bem, já passou esse tempo todo, 1 hora. Parece que Uma a hora gente já? foi Eu acho que foi rapidíssimo, muito né? rápido. Quando é bom, ele passa rápido. Muito bom, muito bom. Assim, em poucas palavras, o que diferencia para você uma empresa que só cresceu de uma empresa que amadureceu de verdade? Bom, muito boa. Boa pergunta. Bom, Anderson, assim, eu de novo, né, queria te agradecer muito por essa oportunidade, esse papo. Esse ponto que eu queria trazer uma reflexão, né, você, junto com a sua sócia, vocês gostam muito, e eu já acompanho vocês há bastante tempo, vocês gostam de fazer algumas analogias, né? A gente A do gosta. vaso. A gente faz muita. Aham. Então, eu vou trazer uma analogia aqui do Hum. empresário com um carro, tá? Tá. E geralmente, quando esse empresário tem todas essas estruturas bem definidas, a gente entende que já está num processo de maturidade mais avançado, tá? Então, pensa que o carro é uma empresa, onde a parte estrutural é o planejamento dessa empresa, né? O motor desse carro é a área de vendas estruturada também, né? O acelerador é a parte de tecnologia e de pessoas, mas o grande combustível, e aí isso vem com a maturidade da empresa, é a resiliência. Nossa, que legal, Saulo, isso que você está trazendo. É a resiliência. Então, se você não tiver a resiliência, nada adianta você ter todos esses outros pilares, vamos dizer assim, Uhum. muito bem estruturado, né? Então, está totalmente ligado a estratégia, planejamento, pessoas, processo, tecnologia e talvez resiliência, sem dúvida, e também talvez o cliente, talvez não, né? O cliente certo, né? Para aquela estrutura. Uhum. Né? Acho que um grande erro também que os empresários muito bom. acabam cometendo é achar, né, que qualquer CNPJ é um CNPJ para ser meu Que era o cliente. que eu estava comentando agora aqui pra gente, quando a gente se tocou, né? De que Exato. os nossos clientes não são todos. Os clientes que não estão crescendo acabam não sendo nossos clientes, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem muita questão de ICP ali, de, né, perfil de cliente ideal, e essa estrutura clara, ela pode ser que não 100% garanta o sucesso, né? Porque o sucesso geralmente não tem um playbook, né? Sim. Mas ele deixa... Geralmente. Adorei. Não tem, né? Não tem a bala de prata e um playbook, né? Possivelmente o que deu certo para você, talvez não vai dar para mim. Sim. Né? Ou quase sempre não é replicável. Mas ele deixa rastros. Uhum. Né? Então, você trabalhar com ética, com responsabilidade, escolher bem os seus parceiros, escolher bem o seu cliente, não atuar como lucro a qualquer custo, sabe? Então, tem algumas premissas, Anderson, que eu levo para minha vida, e eu acho que isso vem um pouco de autoconhecimento, né? E a felicidade, ela tá ligada um pouco a esse autoconhecimento, eu acredito também. Sim. Né? A partir do momento que eu me autoconheço, e isso serve para a empresa, tá? A partir do momento que eu conheço muito bem a minha empresa, eu sei o que é melhor para ela. E aí, levando para a vida pessoal de cada um, né, faça essa reflexão. A partir do momento que quanto mais eu me conheço,
mais eu escolho as pessoas certas para estar ao meu lado. Tá? E aí tem uma coisa que é feeling. Então a gente teve uma empatia muito grande quando a gente se conheceu, de feeling. Né? Eu te falei isso. Sim. Né? Anderson, eu não sei o que a gente vai fazer junto, mas eu quero fazer alguma coisa com você. E aí E a gente ouviu esse feeling, né? Porque às vezes você tem e ignora, né? Ignora e não coloca em prática. Eu acho que a coisa foi... Sim, né? muito bom. Muito bom. A gente já está trocando várias figurinhas aí. Espero que essa nossa parceria perdure aí por muito tempo e que a gente possa ter muito sucesso. Muito bom, muito bom. Vocês viram, né, gente, como a gente tem convidados aqui no Conscience Talks, que são sempre pessoas que eu trago como pessoas que eu tenho também a admiração muito profunda e que eu acredito que podem contribuir muito com você que está assistindo a gente. Quero agradecer mais uma vez, Saulo, por você ter vindo, pela generosidade, pela contribuição. Tô saindo daqui com alguns insights interessantes. Imagino que você que está assistindo a gente também. Acho muito importante que a gente vá aqui construindo esse nosso propósito, né? O nosso propósito na Conscience tem muito a ver com facilitar a evolução de empresas que estão crescendo, né? E pra gente, como eu venho falando, crescer não é suficiente, é preciso evoluir. E evoluir inclui amadurecer o olhar que a gente tem para as finanças, e finanças não é só número, né? A gente afeta esse âmbito do negócio com a nossa personalidade, com o nosso autoconhecimento, ou a falta dele. Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela tua audiência. Quero dizer que se você acredita que esse episódio faz sentido para alguém que você conhece, compartilhe ele, comente, deixa aqui seu curtir, segue a gente aqui e assine o Trilhas. O Trilhas é a nossa newsletter semanal, onde a gente conta mais sobre quais são as novidades da Conscience, quais são os novos episódios, e aí você pode conhecer também mais do nosso trabalho, do nosso universo, é só falar com a gente. Muito obrigado, Saulo de novo, até o nosso próximo episódio, até mais.